Vamos iniciar agora a explicação dos comandos da nossa avaliação de arte, né? E antes de iniciar, vamos aí uma breve revisãozinha. No primeiro capítulo de arte, nós trabalhamos com o tema aí, conhecendo as cores, né? Conhecendo as cores. Então, iniciamos aí observando, né, as cores à nossa volta, né? Com uma pergunta. Você já observou quantas cores podemos ver no mundo, né? E então, nós trabalhamos aí com as cores do arco-íris e vimos aí, observamos e apreciamos obras, né? Uma paisagem com muitas cores. Vimos também aí, observamos o autorretrato de Vicente Van Gogh. Olha só, o autorretrato de Vicente Van Gogh. Ou seja, além do espaço ao nosso redor, as cores elas estão presentes também no nosso corpo, ou seja, observando aí também as cores do nosso corpo. O artista Vicente Van Gogh criou autorretrato, né, nos quais podemos observar muitas cores em sua pele, cabelos, olhos. Van Gogh não usava apenas uma cor que via, mas as cores que representavam suas emoções. Então aí nós conhecemos, né, a obra do autorretrato de Van Gogh. E o que é o autorretrato? É uma pintura, um desenho, né, ou pintura, ou outra manifestação artística na qual representamos nós mesmos. Então, um desenho ou uma pintura ou outra manifestação artística onde represente nós mesmos. E aí, no segundo capítulo, nós trabalhamos com o tema corta, corta e recorta, né? Que falamos aí sobre a capacidade de criar desenhos. Olha só, observamos aí a nossa tela de apresentação, a nossa imagem de apresentação do capítulo. A capacidade de criar desenho apenas com a tesoura e cola, né? E papéis aí coloridos, né? Recortando e montando o desenho através aí do recorte e colagem. Olha só, desenhos com a tesoura. Conhecemos aí algumas obras, né? Olha só, algumas obras de Matisse. Olha só que legal, aqui a porta. Vocês construíram obras aí, né? Usando o recorte e a colagem para criar aí desenho. Nós falamos até sobre os painéis que Tia Belisa confecciona lá para a nossa sala de aula, né? Ou seja, nós utilizando essa mesma técnica aí de recortar e colar, e vai formando os desenhos, né? Formando aquilo que desejamos através do recorte e colagem. Ali, no caso, Tia Belisa não usa o papel, usa o EVA, mas utilizando a mesma técnica aí do recorte e colagem. E também, deixa só eu ver aqui, nós falamos sobre a sonoplastia, né? Falamos sobre os contos, né? Personagens de vários contos, conhecemos aí. Olha só, era uma vez uma história, onde falamos sobre os contos, né? As primeiras histórias que surgiram, os primeiros contos, aí aqueles contos da Branca de Neve, Chapeuzinho Vermelho, Cinderela, onde vocês experimentaram aí, tá criando um final diferente para os contos, não é verdade? Onde nós inventamos uma história inventada, onde vocês fizeram a criação aí de histórias inventadas. E no quarto capítulo nós trabalhamos com o tema Era uma vez uma história e seus sonhos, e nós trabalhamos sobre a sonoplastia. E aprendemos o quê? Que a sonoplastia é todo aquele som, né, produzido que acontece durante uma história, ou seja, um desenho animado, um filme, uma história contada, né, todo aquele som, as músicas, o barulho da porta abrindo, o barulho da chuva, o barulho do vento, todos esses sons, né, em uma história são chamados de sonoplastia. E nós vimos que quem produz essa sonoplastia o profissional que faz isso é chamado de sonoplasta. Olha só, e existem laboratórios, né, onde eles ficam produzindo esses sons, e esses sons são produzidos com materiais diversos, né?
Vocês experimentaram aí criar sons também. E então, eles podem ser feitos, todo som de uma história pode ser produzido pelo sonoplasta, né? Desde o galope do cavalo, o barulho do trovão, o som da chuva caindo no telhado, todo e qualquer som de uma história pode ser produzido pelo sonoplasta. E é isso, né? Imaginações e som de história, também é falando sobre aí os sons da história. Vamos agora à explicação dos comandos, né, da avaliação. O primeiro diz assim: o pintor Vicente Van Gogh criou vários autorretratos, nos quais podemos observar diversas cores na sua pele, no fundo, nas suas roupas e nos seus cabelos. Explique o que é um autorretrato. Então, o que é um autorretrato? Bem fácil aqui. Olha só, o segundo diz: observe a obra de Pablo Picasso, chamada Copo e Garrafa de Suzy. Olha só aqui a obra de Pablo Picasso. Perceba como é que ela acontece, né? Descrevendo ela, vê aí. Olha só, é possível fazer um desenho utilizando uma tesoura e uma cola, que nós falamos, né? Descreva como seria essa técnica, como seria o processo para fazer um desenho utilizando tesouras e cola. O 3 diz: os sonoplastas são profissionais que produzem som do ambiente de cada cena de um filme, peça, teatro ou desenhos animados. Em um desenho animado, podemos escutar sons de espada, vozes e som de animais, os passos do cavalo quando está correndo, chamado de galope. Pode ser feito por sonoplasta? Explique por quê. Então, esses sons podem ser feitos pelo sonoplasta, você vai explicar a sua resposta. Tá certo? E assim nós encerramos aí as nossas revisões para as avaliações. Tia Belisa deseja umas ótimas avaliações para vocês. Tia Belisa sabe que vocês são capazes, se estavam acompanhando as aulas, tudo o que foi que caiu aqui foi assunto trabalhado, onde vocês trabalharam. Então, eu acredito que vai dar tudo certo, tá bom? Um grande beijo para todos.